Eu gosto de dar crédito para as pessoas, mas dessa vez eu não me lembro. Mas alguém disse com muita propriedade que quanto mais organizada uma sociedade, mais chato, mais complicado se viver nessa sociedade. E porque a regulamentação acaba criando mudanças de condutas da gente, né? Que nós nem sempre estamos acostumados com elas, nem sempre gostamos dessas mudanças. Agora, imagine no setor empresarial o reflexo dessas organizações, dessas leis que regulamentam as atividades. Nós, nesse trabalho de acompanhamento da ABS, a gente viu surgir algumas normas que cuidam da regulamentação da atividade empresarial, né? A lei que criou o CAD, que organiza, que analisa as incorporações, as aquisições de empresas. Nós temos a lei anticorrupção, nós temos a lei que regula o marco civil da internet, e agora, recentemente, nós temos a lei de proteção de dados. Me lembro, em relação ao CDC, o Código de Defesa do Consumidor, eu costumo dizer que eu não sei onde que a classe empresarial estava, e eu sou advogado da classe empresarial e eu me coloco nesse grupo, que a gente deixar passar uma norma com aquele conjunto de regras que acabam interferindo na nossa atividade empresarial. A ABS é uma associação, ela fez uma campanha educativa, só para exemplificar, mandando para um conjunto de empresas que a gente adquiriu uma mala direta, informações sobre a lei de software, a violação, a pena que estabelece, a indenização. E a gente foi surpreendido com a ação de um sujeito, de uma empresa do interior de Itatiba, que ele reclamou que na comunicação tinha o CNPJ dele. E disse, olha, eu não autorizei o uso do meu CNPJ, entrou com ação indenizatória com a ABS pelo uso desautorizado dos dados. Bom, a gente contratou um advogado da cidade do interior para não... Porque o deslocamento de um advogado daqui para lá tinha um determinado custo. Mas no dia da audiência precisava alguém para fazer um acordo representando a entidade, então o diretor jurídico da ABS teve que deixar o plantão e ir para Itatiba participar dessa audiência. Nós fizemos um acordo de R$5 mil. Por que a gente fez o acordo de R$5 mil? Porque nós tínhamos soltado 50 mil malas diretas. Se 10% daquelas pessoas fosse motivada com um sujeito que conseguiu uma ação indenizatória, imagine o custo que a gente teria. Agora, tenta imaginar, vou pegar um exemplo da nossa realidade positiva, que vende milhões de máquinas usando no Brasil. Nós estamos um país com aproximadamente 6 mil municípios. Se em cada uma dessas cidades, um usuário dos produtos da Positivo entrar com a defesa do Código de Defesa do Consumidor, uma ação baseada no Código de Defesa do Consumidor. Pois é. Eu posso afirmar para vocês que a lei recém-aprovada de proteção dos dados pode representar, no mínimo, o décimo das preocupações que a Lei 8078 me inspira. E para que a gente possa refletir sobre essa norma, nós temos aqui 3 especialistas. Vamos começar com o Dr. Tiago, o Dr. Saúl Tourinho, o representante nosso lá no escritório da Lei de Bitos, que está coordenando o processo lá de intervenção no STF, daquela DI 1945, mas hoje ele vai falar sobre os aspectos constitucionais da proteção de dados e do tratamento diferenciado que a Constituição oferece às pequenas e médias empresas. Na medida que for apresentando, a vez dos outros palestrantes, farei mais um pequeno comentário à apresentação deles. Muito obrigado. Você fique à vontade. Você quer falar aqui, você quer falar no público, você fique à vontade. Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu acho que não vou falar ali no púlpito, porque ficaria um pouco distante do pessoal que está desse lado, mas vou falar de pé para poder me comunicar melhor com vocês. Casa cheia hoje, um evento muito bonito. Parabéns a todos que estão envolvidos na organização desse evento. A mim cabe deixar uma mensagem ligada à Constituição Federal. Qual o tratamento que a Constituição Federal dá para a matéria? Qual o tratamento que a Constituição Federal dá
para as micro e pequenas empresas, qual o tratamento que a Constituição Federal oferece para compatibilizar tudo o que pode nascer em termos de litígio, ou de dúvida, ou de consulta, com a nova Lei de Proteção de Dados e a realidade dessas empresas. Para começar, eu quero dividir com vocês, vi aqui mais de um vídeo, tanto do Francisco quanto do Jorge, sobre transformação. No caso, transformação digital. Mas nós, do lado de cá, também temos visto uma grande transformação. O pessoal do direito também tem sentido uma grande transformação. Inicialmente, houve, e não poderia ser diferente, uma transformação que nós chamamos de uma transformação normativa. Ontem, os códigos. Hoje, as constituições. Tudo que se regrava a partir dos códigos e exclusivamente com os códigos ficou para trás. Hoje nós temos todo o raciocínio jurídico, todas as decisões judiciais, todas as interpretações das leis alinhada com as constituições. E não foi só isso. Também houve uma mudança em relação ao poder. O poder mudou. Antes, poder executivo, muito grande, muito forte, quase absoluto. Depois, os grandes parlamentos, os grandes congressos, as grandes assembleias, pessoas dos parlamentos. Hoje, o poder judiciário. Tudo desemboca no poder judiciário. E já numa migração para uma nova transformação, onde o poder judiciário deixa de ser esse protagonista, e quem passa a ser protagonista passa a ser as instituições independentes, as agências, o Ministério Público, as defensorias, os micropoderes. A partir do momento que você assume essa realidade, você também percebe uma mudança no tema de hoje. Anteontem, a terra. Ontem, o aço. Hoje, os dados. Está tudo muito novo. É um novo tempo, um novo momento, um momento de transformação. E isso, claro, a Constituição traz disciplinamentos que tentam estabilizar e permitir esse processo de mudança, permitir esse processo de transformação. E a Constituição traz, por meio de seus dispositivos, regras e princípios, alguns mais fechados, outros mais abertos, para permitir que essa transformação aconteça com o mínimo de segurança. Daí, tudo que gira em torno do tema de hoje, à luz dessa temática constitucional, passar necessariamente pelo artigo 170 da Constituição. E não só ele. A Constituição dosa segurança e liberdade. Segurança que está no preâmbulo, segurança que está no artigo 5º, segurança que está no artigo 6º, mas também liberdade. Liberdade que abre o artigo 5º da Constituição e, acima de tudo, a liberdade de inovar. A liberdade de inovar. A Constituição traz no artigo 5º e um dos seus incisos, o inciso 9º, a liberdade intelectual e científica. Você pode criar, você pode inovar. A partir daí, a Constituição, então, se afunila para além dessa dicotomia segurança e liberdade, ela entrar especificamente nas micro e pequenas empresas, com um tratamento diferente, um tratamento deferente. A Constituição estabelece praticamente uma espécie de ação afirmativa em defesa dos pequenos e uma política de incentivo, uma política de estímulo, a partir da qual leis como essa lei, a Lei de Proteção de Dados, precisam ser interpretadas no momento em que eventuais conflitos envolverem, por exemplo, micro e pequenas empresas. A Constituição assim sinaliza, e o faz uma vez, o faz duas vezes, o faz 3 vezes, 3 comandos diferentes destinados exclusivamente às micro e pequenas empresas. Tratando, por exemplo, do artigo 170, eu tomo a liberdade de dividir com vocês o que é que o comando fala. O comando é explícito.
Artigo 170 introduz o capítulo sobre a ordem econômica e financeira. Daí trata dos princípios da ordem econômica. Quando chega no seu último inciso, estabelece como um dos princípios que devem nortear qualquer interpretação a respeito de todas as normas destinadas às micro e pequenas empresas. Um dos princípios é tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham a sua sede e administração no país. O tratamento não é diferenciado, o tratamento não é distinto. A Constituição usou uma expressão, nós temos que ser respeitosos. Tratamento favorecido aos pequenos. Não bastasse isso, a Constituição nos remete ao artigo 179. Esse comando já era suficiente. A Constituição reitera, artigo 179, a União, uma lei federal, estamos tratando aqui, os estados, o Distrito Federal e os municípios, o Francisco colocou as múltiplas regulações que existem no Brasil, União, Estado, Distrito Federal e municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas na lei. O Estatuto da Microempresa estabelece como um dos critérios, por exemplo, receita bruta, assim estabelecidos em lei, tratamento jurídico diferenciado. Mas diferenciado para quê? A Constituição responde. Diferenciado visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações. Simplificação de suas obrigações. Que obrigações? Administrativas, tributárias, previdenciárias, creditícias. Aí, não bastasse, a Constituição coloca uma vírgula e diz, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Artigo 146 trata da matéria tributária, novamente, tratamento favorecido. Então, se nós temos hoje o que nós chamamos de um Estado constitucional de direito, onde a Constituição naturalmente influencia a interpretação das leis, quando nós temos uma sociedade que, além de ter as constituições como centro irradiador de qualquer hermenêutica, também tem o caráter de ser uma sociedade pluralista, uma sociedade livre para interpretar o texto constitucional, então é natural que tudo que nós vamos, os meus colegas painelistas vão desenvolver daqui em diante, precisa ser guiado, ilustrado, interpretado conforme essa Constituição. Uma Constituição que abriu uma parte específica para falar das micro e pequenas empresas, que exorta a um tratamento favorecido, que reitera a necessidade de simplificação e que abre a possibilidade até mesmo de eliminação de determinados tipos de obrigação, para que haja aqui a ideia de isonomia e não de mera igualdade. A isonomia decorre da ideia de justiça, é para além da igualdade. A isonomia reclama que se trate diferentemente aqueles que estão em condições distintas. Exatamente por isso que a Constituição traz aqui uma verdadeira ação afirmativa em defesa das micro e pequenas empresas. A partir daí, portanto, pessoal, eu já me caminho para o fim. E um fim que não é pessimista, um fim que é otimista, um fim de alguém da área do direito, que tem visto, a partir das demandas que chegam pelo menos o tribunal que eu atuo com mais frequência, o Supremo Tribunal Federal, cada vez mais associadas à transformação, à inovação, ao que se chama hoje de economia digital, mais e mais. Vejo grandes centros urbanos que se agigantaram, que se reconstruíram e que reclamam para si o direito de inovar. Isso decorre da necessidade que todos nós temos de juntos dividir ideias e reduzir uma vida penosa. Daí os aplicativos de transporte urbano, daí as ideias vinculadas à modernidade, daí tudo que nós vimos nesses vídeos. Isso, para mim, é algo que me dá muito orgulho, porque quando vejo aqui as máquinas trabalhando sob o domínio das pessoas, eu me recordo que
tudo isso é um caminho para uma vida menos penosa. Então, ontem as esperanças estavam depositadas, falamos isso no evento que tivemos lá em Brasília, ontem as esperanças estavam depositadas nas minas, nas fantasias, em Eldorados, como a Serra Pelada. Depois disseram para as outras gerações que essas gerações conseguiriam seu triunfo como seres humanos, conseguiriam seu triunfo, conseguiriam alcançar prosperidade nos canaviais, posteriormente nas carvoarias, depois com bens materiais que ficam para trás, colocam a vida em risco. Hoje eu vejo aqui a possibilidade das novas gerações irem para seus laboratórios, se tornarem espécies de alquimistas, transformando as ideias com o uso de dados, com muito mais segurança, uma vida muito menos penosa. Isso é muito bom porque é um novo caminho, um caminho com mais conforto para o futuro. E o futuro é o lugar onde, inevitavelmente, nós passaremos o resto das nossas vidas. Obrigado, pessoal. Então, muito obrigado, doutor Saul Coutinho Leal. Doutor Saul Coutinho Leal é advogado especialista em constitucional. Ele é mestre, ele é doutor em direitos constitucionais. Ele é sócio do escritório Aires Brito, né, que cuida das nossas ações no STF. Falando de STF, nós teremos também agora o doutor Tiago Luiz Sombra. Doutor Tiago Luiz Sombra, eu pensei que ia inverter a hora. Doutor Tiago Luiz Sombra é especialista também em direito empresarial e ele é ex-procurador do Estado de São Paulo junto ao STF. Então, em matéria de direitos constitucionais, nós estamos bem rodeados, né? Doutor Tiago, por favor, nos honre com a sua apresentação. Bom dia a todos. Agradecer, primeiramente, à diretoria da ABS, na pessoa do Francisco, do Jorge, da Jamile, da Carolina, do Anselmo, dizer que é uma grata satisfação falar para um público da indústria da tecnologia, né? E eu queria começar dizendo que eu comungo um pouco do pensamento do Jorge. Acho que eu nunca tive tão otimista em relação ao cenário que vem, não só o cenário regulatório, mas também o econômico. A nova lei que entrou em vigor agora, que foi publicada agora no dia 15 de agosto, ela é uma lei que coloca o Brasil no cenário dos principais países, e não só de proteção de direitos, mas, sobretudo, de fomento à inovação e fomento à indústria de tecnologia. Então, acho que a primeira mensagem tem que ser que nós olhemos para essa lei e façamos desse limão uma limonada, tal como aconteceu no passado em relação à lei anticorrupção. Acho que, passados 5 anos da lei anticorrupção, todo mundo conseguiu extrair uma janela de oportunidades daquilo que inicialmente era visto como uma mera imposição regulatória. A nova lei ela tem uma transversalidade imensa, ou seja, ela vai atingir todos os setores da economia, desde o setor privado aos usuários e até o setor público. Então, a gente tem aqui uma lei com um espectro de aplicação grande, mostrando que, na verdade, o objetivo da lei não é simplesmente impor um gargalo regulatório à iniciativa privada. Ao contrário, ela traz aqui algo, e aí é importante que os senhores tenham isso em mente, uma mudança de mindset, uma mudança de cultura. Talvez seja, nos últimos anos, no país, a lei que mais vai proporcionar uma mudança de cultura, tal como foi na década de 90 o Código de Defesa do Consumidor. Então, é importante que nós aproveitemos ao máximo essa janela de 18 meses de prazo de adaptação para que efetivamente os negócios possam, e aí eu digo com muita tranquilidade, ninguém vai deixar de fazer negócios como faz hoje, ou vai precisar mudar. Serão adaptações que serão feitas, mas é aquilo que a gente costuma dizer, o vinho vai continuar sendo o mesmo, a garrafa é que vai precisar mudar uma coisa ou outra para que possa se adequar àquilo que exige o regulador e àquilo que exige o mercado. E um outro ponto relevante diz respeito ao fato de que a publicação dessa lei, ou a aprovação dessa lei, não é um capricho brasileiro. Ao contrário, o Brasil está atrás de quase todo o mundo nesse assunto. Mais de 100 países já tinham um marco regulatório, e um marco regulatório que casa inovação com proteção de dados. Na América do Sul, Argentina e Uruguai eram países que já tinham, desde os anos 2000, um marco regulatório aprovado de proteção de dados, o que fez com que a Argentina se tornasse, e aí no governo Macri especialmente,
o maior polo de tecnologia da América Latina, colocando o Brasil totalmente para trás nesse cenário, sobretudo num cenário de diálogo com os outros blocos econômicos, como o bloco asiático da APEC e o bloco da União Europeia. Então, para que o Brasil continuasse mantendo o mesmo fluxo de relações econômicas com a União Europeia, com o bloco asiático e com os Estados Unidos, era importante a aprovação da lei, na medida em que esses blocos exigem, e a OCDE, o Brasil pleiteia um ingresso na OCDE, exigem que todos os seus países membros tenham um marco regulatório mínimo. Então, vejam, ao contrário de um gargalo, é uma catapulta de negócios. Se vocês souberem olhar dessa forma, nós vamos ter uma grande janela de oportunidades aqui. E aí eu começo dizendo efetivamente um ponto muito relevante. Por que eu digo que essa lei é uma lei que envolve, em grande medida, não só a proteção de direitos, mas uma disputa econômica entre blocos? A União Europeia aprovou e entrou em vigor, aprovou em 2016, e no dia 25 de maio entrou em vigor o GDPR, que é a Legislação Europeia de Proteção de Dados. Essa é uma lei que tem uma régua regulatória extremamente alta, e a União Europeia exige que todo aquele país que vise estabelecer um amplo fluxo de dados, de transferência internacional e relações econômicas com ela, tenha também um marco regulatório e confira proteção a esses direitos no mesmo patamar. Os Estados Unidos resolveu muito facilmente o seu problema, fez um tratado bilateral com a União Europeia, continua o ambiente de negócios da mesma forma. O bloco asiático ainda não conseguiu solucionar essa equação. Mas para os senhores vejam como o assunto se trata de uma disputa econômica, basta observar que uma das hipóteses de aplicação do GDPR é o monitoramento de comportamentos e a compreensão de comportamentos que são realizados dentro do contexto da União Europeia e oferta de bens e serviços que ocorrem dentro do território europeu. Nós reproduzimos essas mesmas hipóteses de aplicação na legislação brasileira e isso mostra claramente que o que o legislador quer, o regulador também, é entender quem é que oferece bens e serviços no território europeu e no território brasileiro, quem monitora comportamentos de consumidores no território europeu e no território brasileiro. E a maior prova de que se trata de uma guerra econômica aconteceu, acho que na última semana. Há um mês atrás, a Comissão Europeia reconheceu o Japão, que é um dos maiores parceiros econômicos de grande parte dos países, por prover o mesmo nível de adequação e viabilizar a transferência livre de dados entre União Europeia e Japão. Eu li agora, essa semana, sexta-feira, que os Estados Unidos acabam de firmar também um acordo comercial com a União Europeia para também reconhecer o Japão como um país capaz de... Ou seja, Estados Unidos e União Europeia disputam por boa parte do comércio eletrônico global e essa lei é simplesmente uma expressão disso. Eu trarei um outro exemplo a vocês. Na semana passada, recebi uma consulta do Ministério da Justiça, discutindo a situação de passageiros. A ANAC ela tem uma resolução que estabelece que as companhias aéreas devem compartilhar dois tipos de dados. O API, que é o dado básico do passageiro, que é o nome, sobrenome, data de nascimento, nacionalidade, data de emissão do passaporte, com as autoridades e entre as empresas aéreas isso deve ser compartilhado. Mas há também outros dados que são chamados de PNR, que são os dados de data da compra da passagem, perfil da compra, meio de pagamento da compra, opções do usuário, enfim, dados que te permitem entender melhor o comportamento do passageiro. As companhias aéreas não estão conseguindo transferir esses dados para o Brasil, pelo fato do Brasil não ser um país com o mesmo nível de adequação, o que está criando um embaraço em várias das operações aéreas, tal como o Canadá enfrentou com os Estados Unidos há alguns anos. Então, veja, o que nós estamos falando aqui é de um ambiente de negócios. Esse ambiente de negócios precisa fluir na mesma dinamicidade em que a proteção de direitos vai acontecer. A lei ela tem também um outro ponto muito interessante, ela tem uma ampla eficácia extraterritorial. E a ampla eficácia territorial, ela mostra também mais um ponto curioso dessa lei, que é essa disputa entre União Europeia e Estados Unidos. E o curioso aqui é que os americanos se queixaram muito do GDPR e se queixam e vão se queixar da legislação brasileira, porque a legislação brasileira também tem uma ampla eficácia extraterritorial, no seguinte sentido, dizendo, olha, vocês editaram uma lei, publicaram uma lei com eficácia extraterritorial e acreditam que conseguem impor às empresas americanas um regime do GDPR. E o curioso é que a resposta dos europeus é automática. Diz o seguinte, olha, essa territorialidade não é novidade para ninguém. Vocês, americanos, em 1976, criaram o FCPA e fizeram o mundo inteiro se submeter a vocês. Então, é quase que um toma lá da cá nessa disputa que existe entre os dois blocos nessas relações econômicas.
No tocante às médias e pequenas empresas, eu fui convidado para participar da discussão dos vetos, e três vetos importantes sugerimos. O primeiro é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E o veto ali é um veto que era absolutamente necessário, embora conceitualmente a autoridade precise existir. Por que ele era conceitualmente necessário? Porque a Constituição impõe que o presidente é que deve ter a iniciativa de projeto de lei que disponha sobre a criação de despesas e impactos no orçamento. Então, se vetou por uma questão meramente formal, o Supremo já declarou inconstitucional outras agências em casos semelhantes, seria extremamente inseguro aprovar uma lei como está e na primeira multa ou no primeiro auto de infração da autoridade alguém alegar a nulidade da multa e pedir a inconstitucionalidade, o Supremo fatalmente declararia essa inconstitucionalidade, tal como aconteceu, por exemplo, no caso do ICMBio, em que o Supremo declarou a inconstitucionalidade do órgão por conta de vícios procedimentais. Então, essa era uma medida necessária. É importante que se crie a autoridade central na sequência, sob pena de nós ficarmos na mão aqui de 27 PROCONs em 27 estados, numa insegurança regulatória tremenda e sem ter clareza, sem ter precisão naquilo que são os critérios que as empresas devem observar nos seus ambientes de negócio. Então, superado o ponto da autoridade, um projeto de lei deve ser encaminhado, ou uma medida provisória, e ela deve ser criada no mesmo patamar, tal como acontece na União Europeia. Um outro ponto crítico que afetaria as empresas, que é objeto de crítica, diz respeito à forma de financiamento dessa autoridade. A lei, tal como saiu inicialmente do Senado, ela previa que a autoridade se financiasse com as multas que aplicasse. Um absurdo de um incentivo negativo, tal como é aquilo que eu costumo dizer que é um modelo Detran. Traríamos um modelo Detran para dentro da autoridade. E a gente conhece esse modelo, sabe como ele não funciona, sabe como esses incentivos são péssimos na mão de órgãos públicos, e a sugestão é que se fizesse exatamente como se faz na boa parte das autoridades de proteção de dados do mundo afora, ou seja, cobra-se uma taxa pelo exercício do poder de polícia ou fiscalização pelos serviços efetivamente prestados. Então, acho que é nesse sentido que deveria acontecer. E o terceiro ponto, extremamente relevante, diz respeito às micro e pequenas empresas. A Constituição, o Saul falou muito bem, previa um tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. O GDPR ele tem algum regime de gradação, né, nos requisitos e na forma como se estabelece a governança interna. A nossa lei tentou estabelecer medidas que, de alguma forma, tentam balizar isso, mas foi um pouco tímido. Eu diria que a gente poderia ter estabelecido um melhor regime de tratamento diferenciado para as micro e pequenas. Isso foi sugerido pela CNI, que o relator previsse que, de acordo com o porte, de acordo com a particularidade ou o volume, houvesse uma mitigação das exigências impostas a micro e pequenas empresas, para que a gente, ao contrário de estimular o ambiente de negócio, causasse ainda mais um peso sobre o micro e pequeno empresário. Então, a minha mensagem é uma mensagem muito clara. Eu acho que a gente deu um passo muito grande, um salto gigantesco. O Brasil se coloca junto a grandes países que já trataram desse assunto, vai se tornar um polo ainda mais atrás, porque as empresas precisavam de um marco regulatório claro para que pudessem estimular, realizar suas operações no Brasil. E aí, partindo da premissa do que o Jorge mencionou, eu nunca vi nós termos tanta demanda sobre serviços de cloud, IoT, como nesse momento atual, mostrando que, na verdade, a atuação do regulador ela veio, na verdade, dar ainda mais estabilidade, uniformidade, segurança. O Banco Central já tinha editado uma instrução normativa para disciplinar a política de segurança e os contratos de cloud. Na sexta-feira editou uma segunda para tratar de instituições de pagamento, ou seja, esse é um caminho natural. E eu acho que o mais importante aqui é que nós aproveitemos esse momento oportuno de adaptação de 18 meses, enderecemos essas preocupações e consigamos efetivamente extrair da lei aquilo que ela tem de melhor, que é impulsionar o ambiente de negócios e assegurar um nível adequado de proteção de direitos. Essa era a minha mensagem, eu queria agradecer novamente a todos e dizer que eu estou absolutamente à disposição. Como o ambiente já contou com a presença de um professor, teremos agora mais uma professora que vai nos honrar. Doutora Viviane Maldonado, é advogada também, professora do ISP e juíza de Direito. Por favor, doutora Viviane. Bom dia.
Bom, depois dos meus colegas terem praticamente esgotado, me resta falar um pouquinho dos aspectos práticos da lei para que vocês se acalmem. Eu tenho, nessas últimas semanas, recebido contatos de pessoas que me mandam mensagens, até pelo LinkedIn e tudo mais, e muitas pessoas absolutamente apavoradas com a lei. E é claro que a lei tem consequências, vamos dizer assim, significativas, se não vier a ser cumprida. Porém, a questão é que, na realidade, como bem colocou aqui o Tiago, a lei europeia, o regulamento europeu, que se tornou eficaz agora, precisamente no dia 25 de maio, é bastante clara no sentido de que, com relação especificamente a transferências internacionais de dados, não é possível a realização se não houver um patamar mínimo de segurança. Foi colocada aqui a questão específica do acordo que foi feito entre os Estados Unidos, basicamente com relação a, vamos dizer, essa possibilidade de negócios, esse fluxo de negócios, de transferências de dados, União Europeia, Estados Unidos, União Europeia. E esse acordo, que se chama Privacy Shield, na realidade, no dia 12 de junho último, ele entrou num gancho, vamos dizer assim. Porque, apesar de haver esse acordo, a União Europeia, o que diz? Que o tratamento de dados que está previsto nesse acordo, nesse Privacy Shield, não é ainda suficiente do ponto de vista da segurança de dados para os cidadãos europeus. E já determinou o Parlamento Europeu que, se até o dia 1º de setembro não houver adequação do nível de segurança com relação aos dados dos cidadãos europeus, não haverá mais possibilidade, o que inclui, inclusive, os gigantes todos que nós conhecemos. Precisamos só dar um contexto. Essa parte aqui introdutória é bastante rápida. Na realidade, nós viemos de uma economia não digital para uma economia digital. E nós não nos preparamos para isso. E chegamos a um momento de excesso de informação, de excesso de dados. Todo mundo já diz isso há bastante tempo, que os dados, na realidade, constituem a nova moeda ou o novo petróleo da economia. Eu não sei se é assim, mas, na realidade, nós chegamos a um ponto de Big Data e nós não nos preparamos de como lidar, exatamente como lidar de maneira adequada com esse conjunto enorme, massivo de dados. E nós sabemos que a tendência é crescer. Adorei aqui o vídeo anterior que foi passado com relação a todos os prognósticos relacionados à inteligência artificial, relacionados à IoT. E, na realidade, nós sabemos que, se nós não nos adaptarmos, nós estaremos colocando em risco nós mesmos. Né? Hoje existe toda essa preocupação, até que ponto a tecnologia pode avançar, até que ponto ela poderá, de alguma maneira, atingir os nossos direitos enquanto seres humanos. E o que fazer dentro desse quadro em que há perfeito delineamento de que existirá análise preditiva, que existirá a determinação de decisões por conta de inteligência artificial e um número cada vez maior, mais massivo de dados. Como é que nós devemos olhar daqui para frente esse quadro do ponto de vista, inclusive, regulatório? O primeiro ponto, são só 3. O primeiro ponto é o intuitivo.
As empresas, sejam elas pequenas, médias, grandes, gigantes, têm que colocar na sua agenda pessoal, no seu diário pessoal, o aspecto relacionado à segurança de dados. Se não houver a segurança de dados, essas empresas estarão absolutamente inviabilizadas do ponto de vista não somente comercial, mas, basicamente, do ponto de vista reputacional. Vocês sabem hoje que qualquer espécie de incidente de segurança causa estragos, causa quedas, causa uma série de fatores, até subjetivos, do ponto de vista do enquadramento e do posicionamento da empresa no mercado, muitas vezes, não só nacional, como também internacional. Segundo aspecto, obrigatório para as empresas lidarem com essa nova realidade regulatória. Basicamente, há direitos a serem respeitados. Se não houver o respeito a esses direitos, não é possível prosseguir. E é bom que todos nós tenhamos aqui a percepção que nós, cada um de nós que está aqui nessa sala, é um titular de direitos. Então, muitas vezes, o empresário se desconecta dessa realidade, considerando que é trabalhoso, considerando que pode ser custoso, ele ter que fazer alguma espécie de adaptação nas suas rotinas, nos seus procedimentos, para atender aquilo que venham a ser os direitos efetivos dos titulares. Nós devemos pensar que nós somos os titulares, que, ao mesmo tempo em que as empresas proveem isso, nós também, em todas as nossas negociações, basicamente as digitais, estamos sujeitos, igualmente, a problemas, a questões relacionadas à segurança. Então, o primeiro aspecto, nós devemos priorizar a questão da segurança de dados. Segundo aspecto, nós devemos obedecer à lei do ponto de vista daquilo que seja necessário fazer para garantir os direitos mínimos de cada um dos titulares dos dados. E o terceiro aspecto é a atuação com responsabilidade, que diz respeito, basicamente, ao seguinte: o que fazer dentro do contexto geral das atividades e o que fazer quando alguma coisa dá errado. Então, na realidade, há protocolos, do ponto de vista da nova legislação, que deverão ser atendidos. Aí vocês dirão, tudo bem, Viviane, entendi genericamente, mas você pode falar um pouquinho? Posso. Em primeiro lugar, como bem foi colocado, tanto pelo Saul quanto pelo Tiago, a lei, ela, na realidade, ela não faz uma distinção com relação a categorias de empresas do ponto de vista de faturamento, porte, volume de operações, volume de dados, esse tipo de coisa. Porém, muitas das disposições legais, e eu quero até deixar claro que a nossa lei ela é bem mais boazinha, ela é bem mais benéfica do que o regulamento europeu, muitas dessas disposições trazem disciplina normativa diferenciada, considerando faturamento, considerando capacidade econômica. Porque eu me lembro agora, bem recente mesmo, uma pessoa me telefonou e falou assim, a minha empresa fatura R$500 mil por ano, eu estou sujeita a uma multa de 50 milhões. Pela lei é o que está escrito, mas você tem que interpretar a lei do ponto de vista do contexto, do ponto de vista dos requisitos, do ponto de vista dos parâmetros que estão lá estabelecidos. Bem, o que nós devemos fazer minimamente como procedimentos de compliance? Isso seria absolutamente obrigatório para todas as empresas. Esses 6 tópicos, eles são tópicos que foram, por mim, extraídos da lei, como, de fato, o mínimo que cada empresa deverá fazer do ponto de vista de permanecer ativa
e em condições de competitividade. Vocês têm 18 meses para lidar com isso. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é um mapeamento dos seus dados, no sentido de verificar a qualidade dos dados, o tipo de dado, porque, na realidade, vocês sabem que existem dados de naturezas diversas. Existem os dados pessoais simples, existem os dados pseudonimizados, existem os dados sensíveis, que merecem uma atenção especial, existem dados que, logicamente, provêm de bases distintas, e aqui eu já antecipo o que eu falaria aqui no terceiro item, porque as empresas ficam muito preocupadas com relação à questão do consentimento. Ai, Viviane, então, para tudo que eu fizer, eu vou depender do consentimento, eu preciso da concordância do titular do dado? Não, claro que não. Na verdade, a lei prevê 10 bases legais para que você faça o tratamento de dados. E, por tratamento de dados, eu quero dizer o quê? Qualquer operação que envolva dados pessoais, o que se inicia com a coleta dos dados até a sua extinção. Existem 10 bases legais. Por exemplo, se você tem que cumprir um contrato, se você tem que cumprir uma obrigação legal, obviamente, você não depende de consentimento nenhum. Basicamente, o consentimento depende para algumas atividades, como, por exemplo, recebimento de material relacionado a marketing, profiling, que é, como vocês sabem, o tipo de, vamos dizer, mapeamento que é feito visando a segmentação do ponto de vista de você determinar perfis de clientes para o encaminhamento do seu marketing de forma direcionada. Então, existem algumas, efetivamente, restrições do ponto de vista de coisas que você não poderá fazer sem o consentimento. Mas, para outras hipóteses, você não precisa do consentimento. Basta que exista uma das outras 9 bases legais. Voltando no 2. Cada uma das empresas deverá fazer um registro das operações. Que é muito fácil isso. Lógico que eu sei que na prática é complexo, mas é muito fácil de se compreender o que é esse registro das operações. Cada departamento da empresa deverá ter um mapa, efetivamente, com relação ao tipo de dado, quantidades de dados e, principalmente, a própria identificação da base legal. Ou seja, esses dados desse segmento, eu estou tratando por quê? É por conta de determinação legal, por exemplo, dados relacionados a RH, dados de colaboradores, eles estão lá mantidos por quê? Preciso de consentimento? Não. Eu sou obrigada, por lei, a manter aquilo por conta de uma obrigação legal. Ou, outro departamento, comercial, por exemplo, aqueles dados estão ali por uma base contratual e assim por diante. Vocês têm que ter esse mapa mental transposto para o papel de como deve ser feita a classificação e a base legal relacionada a cada categoria de dados. Depois, nós temos o respeito aos direitos, que basicamente devem ser colocados da seguinte forma. Os dados, aqueles que dependem basicamente do consentimento, eles têm um ciclo de vida. Os outros também, a partir do momento em que se cessa a base legal para aquele dado, o dado tem que sair da base. E mais. Um grande paradigma, e essa talvez seja a questão que mais incomoda as pessoas, é que hoje nós mudamos de um paradigma de opt-out para opt-in. Ou seja, todas essas mensagens que vocês recebem hoje, dizendo lá, caso não queira mais, unsubscribe, não sei o quê, elas deixarão de existir. Por quê? Porque, na realidade, quer dizer, elas estarão lá, continuarão lá, mas elas deixarão de existir como sendo autorizadoras da permanência do dado. Hoje, o titular de dados, nos casos em que é necessário o consentimento, ele terá que
pedir para entrar na sua lista. Então, essa mudança de paradigma, ele tem que dar o consentimento de forma clara e específica. A questão óbvia da adoção das medidas de segurança e, basicamente, vocês têm que ter um plano de ação para qualquer circunstância que possa vir a representar algo chamado incidente de segurança, que não é só um vazamento. Pode ser a perda de um pendrive, pode ser a destruição de dados, enfim. Pode ser qualquer situação que diga respeito aos dados que deveriam estar preservados e íntegros na sua base. Com relação às sanções, que as pessoas têm bastante preocupação, e eu considero que isso é, até um certo ponto, justificado, há uma série de requisitos para que a autoridade, quando vier a ser criada, possa fazer a graduação. Mas a sanção pecuniária, ou conhecida como multa, ela não é a única sanção prevista no regulamento. Há outras sanções, há 6 possibilidades de sanção. Então, a multa é apenas uma delas. Há, por exemplo, a advertência. Então, na realidade, para cada espécie de incidente que possa vir a acontecer, a autoridade verificará o quê? A gravidade, a reincidência, o número de pessoas atingidas. Se entender que é o caso de aplicação de pena pecuniária, verificará também a questão da capacidade econômica daquela empresa. E, por fim, ainda, apenas só como pessoas, como agentes, como atores que estão na lei, nós temos o controlador, que é o dono do negócio, vamos dizer assim. É aquele que determina por qual razão os dados devem ser tratados. E nós temos o operador, que é o seu, entre aspas, terceirizado, que pode ser o marketing, que pode ser o cloud, enfim, qualquer outra empresa que preste serviços por conta do controlador. E nós temos também uma outra figura, que se chama encarregado de proteção de dados, e que já está estabelecido na lei que esse custo de você manter uma pessoa como encarregado de proteção de dados, provavelmente não existirá para as pequenas e médias empresas, porque também já está na lei que a autoridade deverá dispor, provavelmente, dispensar em razão do porte da empresa. Bem, eu costumo colocar essa foto em algumas apresentações, que, na realidade, algumas pessoas dizem, o que significa isso na prática? Alguns interpretam que, apesar da inteligência artificial, continuaremos sendo humanos, sempre. Essa é uma interpretação. Mas a minha aqui, no caso, é outra. Hoje, eu entendo que a obrigatoriedade, o cumprimento do regulamento é o que chegará, é o que continuará propiciando esse aperto de mãos na qualidade de fechamento de novos negócios. Gente, muito obrigada. Tenho só um recado para dar. Conversei com o Francisco agora há pouco. Eu estou numa missão que irá para o Web Summit no final do ano. Caso alguma empresa tenha interesse em maiores informações, vocês sabem que o Web Summit em Lisboa é um dos eventos, né, talvez o maior do mundo em tecnologia. Quem precisar de alguma informação, fica mais fácil pelo LinkedIn. Podem me adicionar, eu costumo responder para todo mundo. Gente, muitíssimo obrigado e vamos seguindo. Doutora Viviane. Muito obrigado, doutora Viviane. A Cláudia vai me matar, mas eu vou tomar um minuto dela. Pessoal, tratamento de dados, inclusive, a lei diz, inclusive por meios digitais. Então, aquele cartãozinho que você tem lá atrás da tua máquina receptora, lá com o nome, endereço dos clientes, feito à mão, também é tratamento de dados.
que é tratamento? Toda operação que você envolveu o dado, inclusive a guarda, a reprodução, o armazenamento. Então, manter aquelas fichinhas com os seus clientes lá atrás de um arquivo morto, lá, manuseando na mão, é tratamento de dados. Inclusive os realizados por particulares, desde que tenha fim econômico. Se você fizer aquele torneio de futebol no fim de semana e mandar para 50 amigos seus e-mails convidando, vão rachar cerveja, cada um deposita 5 COL, nós estamos fazendo tratamento de dados com fins econômicos, até aí está sujeito ao risco. O tratamento de dados depende de consentimento. Para você abrir aquela fichinha para colocar os dados do seu cliente, ele vai ter que ter autorização dela. E essa autorização tem que ser escrita ou por outro meio que seja inequívoco. Ou então você vai ter que filmar o cara dando autorização para você fazer armazenamento de dados. Só que você, para guardar a imagem dele, tem que ter autorização do cara. Imagina onde nós vamos parar. É importante que a gente perceba o seguinte, que a lei estabelece a obrigação de reparar os danos causados, dano patrimonial ou moral, desculpa. O exemplo do sujeito lá do interior que mandou notificação para a ABS porque usou o CNPJ dele. Imagine isso materializado para a lei de proteção de dados. A lei estabelece multa de 2% sobre o faturamento, mas pode ser o faturamento anual do grupo da empresa. E, além disso, o limite é de 50 milhões por infração. Qual é o conceito de infração? Se eu dividir a base com 50 mil nomes de cliente, eu vou pagar 50 vezes 50 milhões, se o meu faturamento permite isso, e as multas podem ser diárias. E as multas diárias, qual é o limite das multas diárias? O do inciso anterior, que é o dos 50 milhões. Então, é para se preocupar, sim. Como diretor jurídico da ABS, a gente está criando um grupo de trabalho e a gente gostaria que vocês se influenciassem nesse grupo de trabalho, especialmente para a gente poder influenciar o máximo possível, como a doutora Viana sugeriu, na regulamentação, porque é lá que a gente pode diminuir um pouquinho esses danos.